Bom dia! Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos. Deixa eu parar aqui essa música do Sambor. Show de bola! Seja bem-vinda, deixa eu ver quem está aqui comigo. A Simone, a Maria Angélica, Karine, Rosa, Maria Rosa, a Camila, Joyce, Thelma. Fala, Daniel! Fran, Maria e a Yara. Sejam bem-vindos. Um ótimo dia, uma ótima segunda, uma ótima semana para todos. De antemão, posso dizer para vocês que hoje, no final da aula, eu vou comentar a respeito de algumas perguntas que eu tenho recebido, que é sobre fazer o curso de novo, sobre certificado, quantas horas, como é que funciona, parará, papapá. A gente fala disso no final, tá? Hoje, o nosso assunto é gatilho mental. Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos a esse assunto, porque parece que não tem nada a ver com o professor, mas tem tudo a ver. E é um assunto que eu gosto muito de brincar, assim, ó, por que eu não aprendi isso antes, né? Na verdade, muitos de vocês pode ser que façam isso há muito tempo. Há muito tempo, pode ser que vocês já executam, já utilizem dessa técnica, porque não é algo que você tem que programar para ser feito. Muitos de vocês já fazem isso sem saber que fazem. O grande desafio aqui é você usar o gatilho mental propositalmente, querendo fazer aquilo. Quando você utiliza gatilho mental querendo fazer, o seu sucesso com ele, ou que você consegue engajar pessoas, atrair pessoas, fazer com que elas andem de acordo com o que você queira que andem, isso é fantástico. Então a ideia é vocês aprenderem sobre o gatilho para vocês poderem usar com os alunos de vocês. Esse é o sentido da aula. Beleza? Estão vendo a minha tela aí já? Tá? Ótimo. 7º dia, gatilho mental. Eu não falava de gatilhos mentais com vocês, mas eu quis trazer esse assunto, que é um assunto de marketing digital, muito utilizado ultimamente, nessa questão principalmente depois da pandemia, né? Todo mundo veio para cá, mas para vocês entenderem, isso é desde da época das cavernas. Mas vamos lá, escrevam para mim no chat, o que vocês acham que é gatilho mental? Quando eu falo gatilho mental, o que vem na cabeça de vocês? Pode escrever para mim aí. Deixa eu ver o que é a percepção de vocês para eu saber como é que eu vou explicar isso. Se a maioria conhece, a maioria não conhece. Se passa na cabeça de vocês o que pode ser isso. Despertar algo. Mais ou menos isso, Maria Angélica, mais ou menos isso. Na verdade, ele desperta assim, ele gera uma ação, né? E faz sentido no que você está dizendo, sim. Parará. Mecanismo de pensamento rápido. Daniel, não é bem para essa linha, não. Mas fica mais no lado do despertar mesmo. Não tem muito a ver com a rapidez de cognição e tal, não. Interessar em alguma coisa. Tá. Eu vou entrar explicando para vocês, depois vocês vão vendo se vai encaixar aí, tá? Vamos lá. Eu terminei ontem, né? Eu comentei com vocês a respeito da evolução do homem. Ontem eu falei para vocês daquela sequência de Darwin, né? O homem macaco evoluindo até chegar no homem sapiens sapiens lá. Ok. Nessa evolução, o homem começou a absorver muita proteína e o cérebro foi crescendo. Em resumo, mais ou menos isso que aconteceu. E o cérebro ficou grande e aí foi criando-se divisões desse cérebro. Começando lá do reptiliano, que é a menor parte aqui, depois indo para o sistema límbico e depois para o neocórtex, que é o contexto inteiro. No reptiliano, o foco dele é sobrevivência e reprodução. No sistema límbico é gerenciar as emoções que nós temos. E o neocórtex, a gente pode falar que é a parte onde a gente tem os dons, né? Onde gerencia os dons de cada um aí, um para música, outro para matemática, enfim, vai gerenciando os dons das pessoas.
Não vou falar com vocês de neocórtex. Vou ficar em dois sistemas só. No reptiliano e no límbico. Na questão da sobrevivência e na questão das emoções. Gatilho mental trabalha exatamente nesse ponto. Fazendo as emoções controlarem a sobrevivência. Fazendo as emoções passarem a ser necessidade. Como assim, Flávio? Vou dar um exemplo para vocês. A maioria aqui é mulher, mas o Daniel também vai entender o que eu vou falar aqui. Se vocês entrarem num shopping, presta atenção. Se vocês entrarem num shopping e aparecer uma placa bem grande para vocês assim, ó, 70% de desconto em todos os sapatos naquela loja. Minha pergunta para vocês: vocês entram na loja ou não? Simone, Karine, Angélica. Então o Danielzão, tô vendo até sorriso aí, ó. Todo mundo entra nessa loja. Todo mundo vai querer comprar esse sapato. Quando chega, você vai analisar naquele tanto de sapato se faz sentido você adquirir aquilo lá. Se tiver algum sapato lá que você não tenha e você achar ele interessante, você vai comprar. Ou seja, você foi para o shopping para almoçar, para lanchar para alguma coisa, você não estava lá para comprar sapato, mas aquela placa 70% de desconto em todos os sapatos ativou o gatilho mental em você, ativou essa parte da emoção, gerou em você o prazer de comprar. Nossa, pode ser que tenha um sapato do meu sonho lá dentro, e você vai ser controlado a partir daquele momento por causa daquele gatilho mental. Ou seja, o marketing usa isso há muitos anos, e a gente vai ver que isso é bem antigo mesmo. E aí o que acontece? Quando você pega e você está sendo induzido, né, conduzido a fazer algo, você provavelmente está sendo induzido por algum gatilho mental. Alguma coisa está te levando a fazer aquilo. Então, beleza, você foi lá, o sistema límbico venceu essa guerra aí, fez, a emoção bateu, você comprou sapato. Quando você chegar em casa, que colocar o sapato em cima da cama, aí o reptiliano vai falar com você. Aí o reptiliano vai olhar para Simone e falar assim, ó: poxa, Simone, para que você comprou esse sapato? Você já tem mais 200 dentro do seu guarda-roupa. É assim ou não é? Na hora, na hora. E entenda, o reptiliano pode ser a sua própria mente, ou pode ser o maridão, pode ser a esposa. Você está maluco, Daniel? Para que você comprou mais isso? Mais essa camisa? Entenderam? Então, assim, essa questão dessa briga entre emocional e a parte de sobrevivência, ela é constante. E o gatilho mental vem para ativar isso, para fazer isso acontecer. E de várias formas. A gente vai aprender alguns aqui que eu trouxe 6 ou 5 para vocês, mas a moral é que tem mais de 35 formas de usar gatilhos mentais. O que eu trouxe para vocês é que eu acho que faz mais sentido em relação à profissão de vocês, em relação a estar na frente da sala de aula. Então, são mecanismos para que vocês consigam dominar, engajar e tirar isso, tirar proveito disso, né? Essa é a grande ideia. O primeiro gatilho mental que eu quero trazer para vocês é o gatilho mental da afinidade. Esse gatilho mental todo mundo, a definição dele aqui é bem simples. As pessoas tendem a agir conforme o restante quando se sentem em um grupo comum. Vou dar um exemplo aqui, ó. A maioria das mulheres que estão aqui são mães. Levanta a mão aí, quem é mãe para mim. Já são? Ah, que legal. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já perceberam, ou vocês perceberam isso, que quando vocês estavam grávidas, apareceram um monte de grávida? Parecia que a cidade inteira estava grávida? É verdade ou não é? Isso é afinidade. Quando você está com Covid, aparece mais um monte de gente. É um monte de gente, você nunca imaginou que tinha Covid e começa a aparecer. Quando você está com pneumonia, enfim, quando você está com alguma, seja o que for, ao grupo, pessoas que estão lá com afinidade, começa a aparecer. Por quê? Porque a gente começa a dar atenção para aquele ciclo, para aquelas pessoas em relação ao ponto que a gente quer. Vamos lá. No caso nosso aqui, exatamente nosso, dentro do PEX, qual que é o que gera afinidade entre nós? A necessidade de aprender tecnologia. Esse é o ponto que gera afinidade dentro do grupo. Esse é o ponto que fomenta o PEX até hoje. Esse é o ponto que fomenta o grupo no Facebook, que fomenta o grupo no Telegram, que fomenta os podcasts, que as pessoas que participaram daqui continuam
ouvindo, continuam se alimentando para querer entender mais de tecnologia, para querer entender mais sobre como gerir carreira, e essa é a ideia. O grande ponto é, falando de alunos, o que traz afinidade? O que traz afinidade é você agir conforme eles. Quer um exemplo? A gente aprendeu no primeiro dia a usar Bitmoji. E eu falei para vocês, Bitmoji é como se você ajoelhasse na sala e olhasse olho no olho das crianças. Olho no olho do aluno. Por quê? Porque você está falando a linguagem deles. Você está criando mensagens, né? Como eles criam. Isso aproxima. Pronto, aproximou, gerou afinidade, você passa a ter controle. Então, assim, quando eles se sentem em um grupo comum, pessoas que nunca participaram, isso está acontecendo muito, tá? Eu tenho alguns exemplos para citar, inclusive com alunos que tinham transtornos, TDAH, TDAH, aquela coisa toda, que quando vieram para a aula virtual, começaram a participar da aula, começaram a envolver, fazer pergunta. Presencialmente, não participavam de jeito nenhum. Mas veio para cá, ele tem afinidade com o celular, tem afinidade com tecnologia, começaram a se envolver mais. Então, a questão da afinidade é eu me sentir que eu estou num grupo com as mesmas condições, com os mesmos assuntos, com os mesmos propósitos. PEX é isso. Agora, como é que você faz isso dentro da tua sala? Você vai ter que entender qual que é a linguagem da sua sala. Gerou afinidade? Gerou sintonia entre você e seus alunos? É sucesso na certa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Como eu disse, abaixa, ajoelha e olha olho no olho da criança. Sai de cima de um pedestal, tá? Sai de cima do pedestal. Esse pedestal te distancia. Esse pedestal te coloca numa posição. Eu sou professor. Mas e aí? A sua turma você está dominando? Você está engajando? É importante entender isso. Próximo gatilho, história. Comentei ontem com vocês, quando eu falei de 2 Cs, não sei se vocês lembram, que eu falei sobre conteúdo e continuidade, né? E aí eu falei para vocês que para a gente conseguir postar vídeos para falar linguagens diferentes, a gente precisava ter um você sabia, uma curiosidade para gerar história. Eu vou contar um caso para vocês, que eu estudei em uma escola no ensino médio que era focada para a gente passar em medicina. E lá tinha um professor que ele encantava todo mundo, inclusive outros colegas. Esse professor chamava professor Alaor, era um professor de história do Brasil, e eu nunca vi ele dando aula com roupa normal. Sempre era vestido de bandeirante, vestido de padre, vestido de qualquer coisa que vocês imaginar, de índio. Ele sempre se caracterizava para dar aula. Beleza, isso foi contagiando todo mundo. Um dia, um professor entrou na sala, sem camisa, com a toalha em volta na cintura dele e gritava: Eureka, Eureka, Eureka! E passou correndo na sala e saiu. Ninguém entendeu, todo mundo caiu na risada com aquela história, mas quando ele volta e pergunta: alguém sabe o que aconteceu aqui? Ninguém sabia. Mas aquilo ficou gravado na minha mente. Aí ele começou a explicar. Eureka, Eureka, Eureka foi um rapaz, aí escreveu Arquimedes, quando ele descobriu a lei do empuxo. Contou a historinha, que existia um rei, que ele queria fazer uma coroa, deu 30 moedas de ouro para ser feita a coroa, só que depois ele queria saber se tinha gastado as 30 moedas naquela coroa. Parecia estar mais leve com as moedas. Como é que ele conseguia provar que não tinha as 30 moedas ali, que tinha outras coisas além do ouro? Resumo, o Arquimedes não sabia responder e falou assim: deixa eu ir tomar banho. Foi numa banheira, quando ele entrou na água, a água derramou. Ele saiu de novo, entrou na água, a água derramou. Ele, do jeito que ele estava, saiu pelado pela cidade, gritando: Eureka, Eureka, Eureka. Quando eu vi essa aula, foi no ensino médio. Até hoje, eu lembro da cena, até hoje eu dou risada da cena, até hoje eu sei contar essa história. História é desde os homens da caverna. Sabe as pinturas rupestres? É assim que fala? Rupestre? As pinturas rupestres eram da forma que o pai contava para o filho como é que era o mundo lá fora. Gatilho mental da história. Então ele desenhava nas paredes, o pai enfrentou um bicho grande, aí mostrava como é que matou, isso tudo em pinturas, contando histórias.
Esse gatilho mental, ele ativa nós, todos, seres humanos, de uma forma brilhante. Quer ver um outro maior contador de história que teve? Jesus Cristo. Todos os livros dele são pautados em parábolas. Porque nós, quando ouvimos uma história, a gente tem que parar, abrir a mente para analisar aquilo, e a gente ainda gera julgamento sobre aquela história. Será que é verdadeira? Será que é falsa? Será que faz sentido? O que quer dizer essa história? Resumindo, isso gera interação, gera engajamento, gera sintonia. Então, assim, professores, seja o que vocês forem dar aula, conta uma história. Ah, mas eu vou ensinar sobre polígono, o que eu vou criar de história disso? Não cria, corre atrás, vê como é que isso foi criado, quem é que criou, onde que criou, conta histórias sobre isso. Isso é uma forma de fixar. A partir do momento que as... tem alguém aqui da educação infantil, não tem? Como é que é crianças ouvindo uma história? Para todo mundo, regala o olho, e enquanto você não termina, eles não param, não é assim? Nós somos assim sempre. Nós temos isso dentro de nós. Então você vai pegar lá desde o Homem da Caverna, aí pega Jesus Cristo, que é uma história que mudou a humanidade em cima de parábolas. E hoje a gente quer dar aula e a gente não quer contar uma história. A gente não quer envolver, a gente não quer criar esse sentimento de atenção, ouçam o que eu estou contando. Gatilho mental da história. Fantástico para reter a atenção, para gerar conteúdo. Eu contei para vocês uma história de, sei lá, 20 e tantos anos atrás. Tá guardado aqui. Até hoje eu lembro o nome, lembro da aula, lembro de tudo. Tá certo? Quer reter isso? Conta história. História conecta as pessoas a você. Você vai ser lembrado porque conta histórias. Próximo, autoridade. De novo, falei para vocês dos 2Cs. 2Cs tem tudo a ver com autoridade. Conteúdo, você ser visto pelo conteúdo que você domina. Uma coisa interessante é, alguns de vocês que conversam bastante comigo no privado e tal, eu acabo salvando o telefone. E é uma galera, minha agenda já dobrou de tamanho, só para vocês entenderem, e que ficam tirando dúvidas, ficam perguntando, às vezes o certificado não chega, aí vem cobrar, essas coisas todas. E aí o que acontece? Eu salvo os contatos. Quando eu falo de autoridade, seja visto pelo conteúdo que você domina, quando eu vou olhar o status, de vez em quando, do WhatsApp, e cai num professor desse, eu vejo churrasco, pedal, vejo pamonhada, vejo tudo quanto é coisa, menos a pessoa ser vista pelo conteúdo que ela domina. Eu tenho também bastante amigos advogados, médicos e tal. Quando eu vejo essa galera, a diferença é abrupta. Essa galera até posta alguma coisa sobre o cachorro, até posta de um churrasco, mas a maioria das postagens deles é sobre, falando de advogado, como agora nessa época trabalhista, tem um monte de situação trabalhista, tem um monte de direito do consumidor, tem um monte de postagem nesse sentido. E quando eu falo de autoridade, ao ver essas postagens, e eu ver que a pessoa está falando sobre aquilo, isso gera para mim confiança. Me transmite que aquela pessoa sabe aquilo que ela está falando. A pergunta é, se eu olhar de um professor e não tem nada do que ele domina, o que ele está me transmitindo? Que ele não tem nada de conhecimento. É real isso. Como é que a gente tem que fazer para mudar isso? Eu sempre brinco, vem para cá e mostra o que você domina. Vem para cá, para a rede social, para os status, seja no Instagram, seja o que for, uma vez no dia pelo menos, poste uma curiosidade, conta uma historinha, fala alguma coisa que tenha a ver com o seu conteúdo. A maioria dos alunos tem o seu telefone e você provavelmente está com o telefone de todo mundo aí salvo na sua agenda também. Então, assim, começa a mostrar que você tem autoridade naquilo que você domina. Cadê os quizzes? Cadê as perguntinhas? Os pega? Sabe aquele negócio assim, os desafios? Aproveitem essa oportunidade para mostrar o que você é. Autoridade está conectado com uma palavra chamada reconhecimento. E muita gente acha que reconhecimento é brigar por piso salarial. Desculpem, não é. Reconhecimento é você ser visto pelo aquilo que você tem de autoridade.
Então, você tem autoridade no que você ensina? Você se acha boa? Você se preparou pelo que você faz? Então, mostra isso para os outros. Deixa as pessoas verem o que você domina. Parece que ser professor é uma atividade secreta, sabe? Eu sou professor e ninguém pode saber que eu sou. Olha, eu domino história, eu domino geografia, eu sei tudo sobre aquilo lá, mas é só para mim e para os meus alunos. Ninguém mais pode saber. Para com isso. Começa a criar aí, você sabia, começa a brincar com a história, com os conhecimentos, tem um monte, eu sei, independente da matéria, tem um monte de jeito de te chamar a atenção. Aproveitem isso. Aproveitem TikTok para isso, aproveitem Instagram para isso. Quanto mais você aparecer pelo conteúdo que você domina, mais reconhecimento você vai ter. É fato. E eu vou falar de sair da vala da mesmice agora, mas é a sequência. Autoridade, reconhecimento, sair da vala da mesmice traz tudo isso. Vamos continuar. Especificidade. Criar credibilidade no que você diz. Especificidade vem muito conectado com história. Vem muito conectado com a sua história. Especificidade é você criar âncoras de verdade naquilo que você ensina. É você dar valor para aquilo. É aquilo lá realmente mudar a vida das pessoas. Igual um exemplo, eu ensinei várias ferramentas aqui para vocês. Várias. Agora, pode ser que muitas das ferramentas não agregou valor para você. Você olhou, achou bonitinha, mas falou assim, não faz sentido para mim. Mas eu tenho certeza que algumas, você olhou e falou assim, rapaz, eu quero aprender isso. Isso faz sentido para mim. Isso tem valor. E quando tem valor, tem verdade. Tendo verdade, pode ter certeza. É mais um gatilho que eu estou ativando. É mais um gatilho, por exemplo, para você poder querer chamar mais alguém para o meu curso. Para falar assim, cara, eu queria indicar pelo menos para mais uma pessoa. Quando é que começa a próxima turma? Segunda-feira que vem? Nossa, professor fulano, você é meu amigo, faz o curso. Por quê? Porque ele tem credibilidade. Porque você viveu essa especificidade. Então, assim, entenda. Você, se tem o costume de inventar lorota, de mentir, de omitir essas coisas, isso não está te ajudando. Quer utilizar um gatilho mental bacana, tudo aquilo que cria credibilidade, tudo aquilo que gera confiança. A gente não se conhecia até então. Vocês poderiam passar pela cabeça de vocês várias coisas, como pode ser um golpe, pode ser um charlatão, pode ser alguém que não vai ensinar nada, pode ser alguém que eu vou estar perdendo tempo, um monte de coisa. Depois de passar pelo curso, você fala assim, peraí, algumas coisas têm sentido, algumas coisas faz sentido, e é por isso que muitos de vocês estão querendo repetir o curso. Porque até ligar essa chave, o tempo passou. O tempo passou. Então saibam disso. Especificidade, um gatilho que é gerar credibilidade. Você fala, tem que acontecer, tem que ser, certo? Tem que ser pedra 90, né? Eu acho que é pedra 80, uma coisa assim que fala. Próximo gatilho. Gatilho mental da escassez. O gatilho mental da escassez é as pessoas dão valor naquilo que é raro. Somente no que é raro. Por que diamante vale o que vale e grafite vale o que vale? O grafite para o diamante é um elemento só na composição dele que muda, que ele deixa de ser grafite e passa a ser diamante. Mas grafite se acha em qualquer lugar. Grafite é muito grafite. Agora, diamante não. Diamante é raro. E por ser raro, as pessoas dão valor naquilo. A minha pergunta nesse gatilho aqui é: o quão raro eu sou? Eu estou dentro da vala da mesmice, dentro de uma vala com mais 100 mil que é igual a mim, ou eu consigo, de alguma maneira, destacar desses 100 mil? Um ponto disso é, eu estou numa vala onde uma galera não sabe do PEX, não fez o curso do PEX, ou eu já estou destacando, já estou pegando aqui um curso que me agregou em algumas partes tecnológicas e já começa a me tirar da vala das mesmices. Esse é o ponto da gente entender qual que é a questão da escassez. Vou dar um exemplo. Se vocês entram numa loja, tem 100 bolsas iguais e o valor delas é R$ 50, você vai falar assim, nossa, vai ser muita mulher usando a mesma bolsa, não é assim? As mulheres não pensam assim?
Ah, eu pulei prova? Verdade, pulei prova. Eu volto na prova. Então, o que que acontece? Se tem 100 bolsas e elas custam R$ 50, tudo igual, você fala, eu vou comprar não, porque se eu comprar, minha amiga compra, não sei quem compra, eu vou andar na rua, todo mundo com a mesma bolsa, e a mulher tem essa questão aí de não querer que as outras usem a mesma coisa que ela. Pode ser um vestido, por exemplo. Vocês gostam quando encontram uma amiga aí com a mesma roupa? O mesmo vestido, o mesmo detalhe? Ninguém gosta. Ninguém gosta. O fato é que aquele vestido lá, se ele for único e custar 1.000, é o mesmo vestido, mas agora já não tem mais 100. Ele é único. Ele sai de R$ 50 para 1.000 e vai achar alguém que vai querer comprar. Isso é escassez. Isso é o que gera em nós essa questão aqui, ó, que as pessoas dão valor no que é raro. Uma das vezes que eu usei esse exemplo de escassez, uma professora abriu o microfone e falou assim comigo: mas eu dou aula de inglês. Como é que eu vou ser rara? O que que eu vou fazer? Na minha cidade tem 10.000 professores de inglês. Eu já não estou aguentando mais. A pandemia tinha parado as aulas de inglês, não tinha, e estava terrível para eles, para ela, né? E eu falei para ela assim: olha, até onde eu sei, a cidade onde você mora, existe aeronáutica, existe base aérea, existe piloto, existe controlador de voo, existe toda essa parte aí estruturada. E ela falou: tem sim. Eu falei: onde esse povo está aprendendo inglês? Porque quando você vai virar piloto, obrigatoriamente você tem que falar inglês. Como é que isso está acontecendo? Tem uma escola específica para inglês para essa galera? Ela falou: não, não tem não. Eu falei: e eles precisam falar um inglês específico? E ela falou: precisa. Um monte de palavras, tanto falando de física, quanto de instrumentos lá, tudo, né? Instrumentos de aviação que são complicados, tudo em inglês. Eu falei: então, se não existe nenhum professor, será que você não pode ser o diamante nessa área sua? Será que você não pode ser a professora de inglês para essa galera e deixar de cobrar aí R$ 100 a hora para ensinar inglês e passar a cobrar 400? Será que não seria possível? E eu fui falando, conversando com ela, e ela foi entendendo o que, que é ser raro. Professor de matemática me pergunta isso, eu falo assim, ó, professor de física, eu falo assim, ó, presta atenção, tem 100.000 professores de matemática, mas só tem 10. Dos 100.000, só 10.000 é especialista em geometria. Dos 10.000, somente 10 ensina geometria com música. Entenda que você está subindo uma pirâmide e vai tá deixando a vala da mesmice e está se despontando. O PEX tem isso aí. Você vai se despontar por ter feito, por usar essas ferramentas, por querer envolver seus alunos com tecnologia, com inovação. Você vai começar a sair da vala da mesmice. Ah, mas a escola onde eu trabalho não me valoriza. Primeira pergunta: você está se valorizando? Você está querendo ser diamante? Seja diamante. As pessoas que vão dar valor no que você faz. Não cobre a valorização vir de alguém. Faça. Ou seja, seja, né? Seja o diamante primeiro. Pode ter certeza no que eu estou dizendo. A valorização chegará na tua vida. Eu sempre brinco que você vai poder escolher onde você vai estar e não ser escolhido. Se você é um professor que encanta, que utiliza tudo que a gente aprendeu até aqui, você vai ser escolhido para estar em alguns lugares que você às vezes nem imagina que vai estar. Está abrindo uma oportunidade a partir de agora, a partir dessa situação do Covid, para professores que conseguem encantar, para professores que conseguem ser diferentes, para professores que conseguem agrupar, engajar alunos. É isso que eu gosto de ensinar aqui. Porque é isso que vai fazer vocês despontarem, crescerem e além do ensinar. E é além do ensinar. Essa é a moral da história. Ser diamante não é para qualquer um. Vou falar de prova social que eu acabei pulando. Prova é por causa da prova que vocês estão aqui. É por causa do gatilho mental da prova que algum amigo de vocês falou para vocês: vai lá, Daniel, faz o curso. E você ouviu ele. Ouviu porque você tem confiança nele. Poderia ser que, antes da gente se conhecer, o Daniel não quisesse fazer esse curso. O Daniel fala: poxa, é um cara estranho, um cara que eu nem sei onde tá, e parará, não vou fazer um curso gratuito, geralmente não presta, e tal. Poderia ser essa a visão do Daniel.
Mas como um amigo chegou nele e falou, Daniel, o curso é bom, eu fiz e valeu a pena. O Daniel veio por causa dessa prova. A pergunta é, como é que um professor entende que ele está ativando esse gatilho mental da prova? Vou dar um exemplo. Já tiveram a situação de algum aluno chegar na sua escola onde você dá aula por indicações de outro aluno? Na verdade, assim, algum aluno fala assim, eu queria ficar tanto na turma do professor tal, porque aquele professor lá é melhor. Os pais de aluno falam isso. Não, tira ele do sexto A, põe no sexto B, ou tira do B, põe no A. E geralmente é por causa do professor, para fazer essas trocas. Isso é prova. Isso é sinal que o perfume que você exala tá indo longe, tá convencendo pessoas. E quando é prova social, é mais ou menos assim, ó. Quando vocês saem por intervalo e você vai para uma quadra, os alunos agrupam em você ou os alunos repelem você? Você, ao passar no meio de um grupo de alunos, eles falam bom dia, querem conversar, querem. Sabe, não deixa você nem andar, ou são alunos que você passa e nem responde o seu bom dia? Isso é prova social. Vou dar um exemplo para vocês de um negócio chamado efeito manada. Presta atenção, prova social aqui. Ontem foi domingo, fecha os olhos aí. Ontem foi domingo. Ontem, domingo, 2 horas da tarde. Você e sua família, seus filhos, netinhos, todo mundo, umas 10 pessoas, chegaram num shopping. Subiram no segundo andar, área praça de alimentação lotada, mas só do lado direito. Do lado esquerdo também, restaurantes lá, cheio de restaurante, mas tudo vazio, não tem ninguém. E do lado direito, lotado, lotado, quase não tem mesa para sentar, fila nos restaurantes. A minha pergunta, e eu quero que você escreva no chat, onde é que vocês vão almoçar? Esquece da pandemia, tá? Esquece da pandemia, no ambiente normal. Onde vocês almoçariam? Do lado que está vazio, que não tem ninguém, ou do lado que está cheio de gente? Escreve no chat para mim. Qual que é o lado que vocês almoçariam? Isso é gatilho mental da prova social, tá? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Lado cheio, a Yara disse que iria para o vazio, Daniel para cheio de gente, Maria para o lugar cheio, a Karine vazio, a Adriana vazio, a Simone vazio. Ok. E eu vou dizer para vocês, moças, por que vocês não iriam para o vazio? Vai todo mundo para o cheio. Vai todo mundo para o cheio. E eu vou dizer por quê. O lado cheio significa que a comida é boa. O lado cheio significa que é barata. O lado cheio significa que é divertido, tem felicidade. O lado vazio, num domingo, 2 horas da tarde, alguma coisa está errada. Ou a comida é ruim, ou ela é cara, ou aquele ambiente do lado de lá tem algum problema, alguma coisa, um defeito, está fedendo esgoto, alguma coisa tem errado, porque senão não estaria todo mundo do lado direito. Isso chama prova social. Vou dar um outro exemplo, quer ver? Quando você está andando numa estrada, viajando, e você vê 2 postos de gasolina, um tá cheio de motorista de caminhão e o outro tá vazio, não tem nenhum caminhão. Onde a comida é boa? Onde está cheio de motorista, não é isso? Onde está cheio de caminhão. É automático a gente imaginar isso. A gente já faz essa leitura. E essa leitura está aqui, um gatilho mental que a gente tem dentro da nossa cabeça, que ninguém precisou falar nada. Só da gente ver, a gente já subentende que onde tem muito caminhoneiro, a comida é boa. O fato é, alguns empresários, e aí eu vou citar um exemplo de Barcelona. Barcelona é uma cidade para turista, certo? Barcelona é uma cidade linda, mas recebe muito turista. E lá tem muita danceteria, muita festa, muita farra. E eles descobriram que esses turistas gostavam de ir lá para festar e tal, 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 mas precisavam do gatilho mental da prova social. Então o que acontecia? Por ter muitas festas, algumas contratavam atores para ficar na fila. E quando você, turista, está passando pela rua e vê aquela fila enorme para entrar dentro da danceteria, o que você fazia? Entrava na fila, porque você achava que aquela danceteria estava bombando. E quando você entrava na fila e ia andando, quando você estava lá dentro, pagou o ingresso, entrou lá dentro, estava vazio. Quando você via a fila grande. O que era a fila? Atores que eles contratavam só para puxar o efeito manada.
Vou dar um exemplo para vocês quando vocês vão fazer passeios. Quando um, dois quer ir e o resto não, o passeio não acontece. Mas quando 5, 6, 7, ou você fala assim, ó, fulano de tal vai, ciclano também vai, professor fulano vai, acontece o efeito manada. Todo mundo fala assim, não, agora eu vou. Agora eu vou é prova social. É se todo mundo vai, eu também vou. Sabe o efeito Maria vai com as outras? É isso. Gatilho mental. Efeito manada, vocês vão ouvir muito isso na questão de bolsas de valores. Acontece muito isso para quem investe dinheiro, que é a questão da prova social. Como é que está sendo gerada essa prova no meio do que você está? Entenderam? Então, assim, vou dar um exemplo aqui que acontece comigo. Eu dou palestras para escolas. Inclusive, amanhã tem uma palestra para uma escola em Uberlândia. E é aqui do grupo, tá? Qualquer professor, qualquer diretor aqui fala, eu queria uma palestra na minha escola. O assunto é quase sobre o PEX, a gente fala sobre superando as adversidades. E qualquer um pode requisitar essa palestra, não tem custo, não tem nada. E o fato é que quando você gera essa palestra, na sequência aparece eu quero fazer o curso, eu quero fazer o curso. De repente, efeito manada, a escola toda faz o curso. O fato é que precisa ter quem começa. É sempre interessante isso. E é nisso que eu quero falar para vocês. Prova ou prova social? É testemunho de alguém que comprove as suas habilidades. Se vocês entrarem no site do PEX, tem lá, eu deixei só 60 e poucos, mas eu tenho quase 1000 vídeos de professores que fizeram curso falando sobre o curso. Eu tenho depoimento aqui de tudo quanto é jeito, depoimento de pessoas que não conseguiam ligar computador, eu tenho depoimento de professor que fez o curso que era cego, eu tenho depoimento de professores que eram surdo. E o fato é que tecnologia não tem limite. Por quê? É por causa do professor Flávio? Não. É porque aqui dentro do PEC vocês descobrem que vocês são capazes. Se vocês mexerem, se vocês fuçarem, se vocês vencerem os inimigos da perfeição, da falta a questão da gestão do tempo, a falta do cronograma, né? Criar um horário para estudar, um horário para atividade, um horário para dar aula. Se vocês vencerem todos aqueles inimigos, não há limite para vocês. Vocês são pessoas que são esforçadas, que sabem recomeçar, que não têm medo daquilo que é novo, que enfrentam de frente. Principalmente quem está aqui, quem está fazendo PEX. Não posso generalizar que todo professor tem isso. Mas vocês que estão aqui, eu posso falar. Todos vocês são pessoas esforçadas. São pessoas que têm comprometimento com o que se envolvem. Parabéns por isso. Continuem sendo escassos. Porque se vocês não fossem diamantes, vocês não estariam aqui. Tenho certeza disso, como muitos não estão. Ainda alguns por não ter oportunidade e outros porque nunca vão deixar de ser grafite. Sempre vão estar na vala da mesmice. Lembra do restaurante que eu mostrei para vocês sábado? O restaurante onde ele não vende só comida? Onde a galera dança lá? Lembra? Que eu falei, isso aqui é não ser vala do comum. Eles são um restaurante, eles não precisavam fazer isso aqui. Mas por que eles fazem? Porque aquilo lá chama atenção, aquilo engaja os clientes dele, aquilo lá envolve a galera. E aquilo, para ele, é um diferencial, para ele sair diferente de todos os outros restaurantes que existem dentro de um shopping. Se a gente entender isso, você, professor, entender isso, eu tenho certeza que a partir de agora, você não vai ter mais limitação de aprender alguma tecnologia, seja qual for, você não vai ter mais medo do que é o novo, né? Insegurança porque é o novo, pelo contrário, você vai entender, poxa vida, tem coisas que eu tenho domínio e tem coisas que eu não tenho. As que eu tenho, show, me ajudou até aqui. E as que eu não tenho, eu vou enfrentar de frente, eu vou enfrentar isso aqui para sempre conseguir vencer. E sempre com um espírito de confiança mesmo, de determinação, de saber que é possível se vencer qualquer adversidade. O que não podemos é desistir, abrir mão. Eu comento muito isso na palestra que eu dou nas escolas, que se a gente consegue gerenciar todas as outras áreas da nossa vida, a parte tecnológica é o de menos. Às vezes o que está te atrapalhando a aprender tecnologia não é o seu cérebro, não é a sua inteligência. Vocês são muito inteligentes. O que está atrapalhando é as outras áreas, que com o Covid deu uma bagunçada.
deu uma bagunçada na parte financeira, deu uma bagunçada na parte estrutural da família. Você não tinha convívio aí com seu marido, com a sua esposa o tempo todo, e agora passou a ter que lidar com isso, passou a ter que acompanhar seus filhos ensinando, dando aula. Além de dar aula, ainda tem que dar aula para o teu próprio filho. Todo esse excesso de atividade gerou uma confusão. E eu sempre falo, como que você vai dar aula com confusão mental? Como é que você vai chegar limpa, né? De alma limpa para dar uma aula? Tá difícil de acontecer isso. Muito difícil. A mentoria, a gente tem esse foco, a gente tem esse objetivo. Todos que estão lá estão buscando exatamente isso. Controlar, se equilibrar em todas as áreas para que consiga encantar as suas aulas. Então, o meu desejo para todos que estão aqui, todos vocês, e eu vou citar aqui os nomes para não esquecer de ninguém: Adriana Costa, Camila Gonçalves, Daniel Medeiros, a Fran, a Joyce, a Josi, a Karine, a Kênia, a Maria Rosa, a Simone Fidelis, a Thelma e Yara. O meu desejo para todos vocês é que vocês consigam pegar o que aprenderam de teoria aqui, que claro, foi muito pouco, mas muita prática. Pegar o que vocês aprenderam e executarem isso com seus alunos. Não quero que isso seja feito tudo de uma vez, mas vai usando essas ferramentas, essas armas. Entra para essa batalha, entra para esse campo que é totalmente novo para vocês, agora mais armado. Gostaria muito de ter tido a oportunidade de treinar vocês lá em março, como muitos já passaram aqui lá atrás, que tiveram armas para guerrear durante esse período todo. Vocês estão chegando agora? Show! Mas tenham noção de uma coisa, provavelmente 2021 a gente começa desse jeito também. Provavelmente 2021 nós começaremos assim também. Se isso for acontecer, precisam estar preparados. Se preparem materialmente e espiritualmente para viver isso. E o grande detalhe é, quando você estuda, quando você se capacita, você sai na frente, você se torna um diamante. Gente, gratidão mesmo, por esses últimos 7 dias, pela participação, pelo envolvimento, pelas dúvidas, tudo isso é válido. Sou muito grato mesmo pela paciência que vocês tiveram comigo essa semana, por causa de alguns distanciamentos que eu tive que ter, o meu amigo que se foi, enfim, vocês sabem da história. O detalhe é, para repetir o curso, tem interesse de repetir o curso? Me chama no privado, eu vou passar para você o link e tal, eu vou possibilitar para essa turma toda, 24ª, quem quiser, poder fazer, certo? A única coisa que eu preciso é que vocês estejam hoje à noite comigo. Hoje à noite a gente recebe a 25ª. Vai ser um formato um pouco diferente, vocês vão entender. Eu estou mudando um pouco a estrutura do curso, porque eu quero dar mais suporte para vocês do que efetivamente ficar aqui dando aula ao vivo com vocês. Eu estou vendo que vocês estão com muita dificuldade de acordar cedo, ou porque já estão dando aula, está tendo um monte de interferência nisso aí. Olha, para vocês terem noção, 20% estão participando comigo aqui do presencial. O resto está assistindo em outros horários, aí está meio confuso o negócio. Então, eu estou estruturando de uma forma diferente. A 25ª vai ser estruturada de uma forma diferente, mas não vai ficar nada para trás, nenhum conteúdo para trás. Então, quer fazer de novo? Me chama no privado. Quanto ao certificado? O certificado custa R$ 49,00, é R$ 7,00 por aula, né, por dia, R$ 49,00. Me chama também no privado que eu te mando os dados para você preencher, o formulário, os dados bancários para você depositar, e aí a gente manda o certificado com 20 horas, tá? O que se ganha se pedir o certificado? Você vai ganhar. Vai ter, né, o certificado, a apostila e também a inscrição para o PEX 2.0 gratuita, certo? Essa inscrição do 2.0, para vocês terem noção, ela é R$ 99,00 e ela vai junto com esse certificado para quem fizer. Tem uma galera lá, 13º, 14º, que vai fazer. Esse pessoal não. Estou dando essa oportunidade só para quem fez. Da 21ª até a 26ª vai ter essa possibilidade. Então, vocês estão encaixados nisso e estão dentro, tá bom? Então, assim, me peçam hoje o certificado, que aí eu já passo para vocês os dados e vocês têm até o final da semana aí para resolver como é que vai fazer a transferência, como é que vai ser, certo? Também é possível pagar o certificado, eu vou repetir, é possível pagar o certificado
parcelando no cartão. Eu mando um link do PicPay para vocês. PicPay é a mesma empresa que os cantores sertanejos fazem lá aquelas doações, ficam pedindo doações lá enquanto estão fazendo live. Então, assim, é uma empresa muito segura. Mas se você não quiser pagar pelo PicPay, pode fazer transferência, tá? Pelo banco, qualquer banco transfere pelo meu sem problema nenhum. Então, assim, para ficar bem claro, quer repetir o curso? Estou dando essa possibilidade para vocês, grátis. Pode entrar na 25ª sem problema nenhum. O grande problema que eu quero dizer, e eu estou sentindo isso para essa próxima turma, tem poucos alunos. Tem bem poucos alunos, na verdade. Ia existir um fato que ia acontecer, e acabou não acontecendo essa semana, ficou para a próxima. E tem poucos alunos, então tem bastante vagas. Se vocês quiserem indicar mais gente, quiserem chamar outras pessoas para fazer, tem vaga suficiente de colocar todo mundo. Beleza? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui para comentar com vocês. Sobre... Não, eu falei sobre certidão. Show, falei sim. Ok, vou tirar a nossa última foto. A galera aí que eu preciso falar igual... Eu recebi um meme ontem que falava assim que dar aula virtual tá parecendo centro espírita, né? Eu tenho que falar assim, ó, fulano de tal, você tá aí? Fala, tá, aí só eu falar que, né, aí apareceu as fotos, tô vendo os rostinhos novos aqui. Vamos lá, deixa eu tirar a foto de vocês. Sorriso pra gente finalizar esse curso. Aí, show de bola. Gente, gratidão, gratidão mesmo. Eu amo o dia de segunda-feira. Primeiro, porque eu estou terminando uma turma. Segundo, porque iniciará novas turmas. E todas que aqui passaram sempre deixou amizade, sempre deixou amigos novos. Como esse curso tem propósito, e é por isso que a gente está nele, a gente vai criar um formato agora, a partir da 25ª, que você vai ter mais flexibilidade para fazê-lo. Porém, vai ser um pouquinho mais rígido, tá? Vai ter uma cobrança um pouquinho maior. Então, se vocês quiserem se inscrever, me chama no privado. Quiser certificado, me chama no privado. E tamo junto para que daqui... Ah, Flávio, daqui 2 semanas eu tive dúvida. Eu posso te chamar para sanar alguma dúvida? Claro, claro. Eu tenho aqui um monte de gente que faz isso. A única coisa que eu vou pedir é paciência. Às vezes você me chama ali, ó. Eu quero sanar alguma coisa na hora. Não tem jeito, tá? Ao menos que você esteja na comunidade. O Daniel, acho que já tá, né, Daniel? Daniel está na comunidade lá do YouTube. Se você está lá dentro, tem um acesso um pouco mais rápido, salva meu celular, salva meu contato, não fica na dúvida. E pode ser o que for. Nós estamos juntos porque daí vier. Beleza? Gente, gratidão. Deus abençoe a todos. Excelente semana. Quem está